Olá, bem-vindos a mais um Vamos Pedalar, o programa que fala tudo sobre o mundo da bike. Vamos saber como a bicicleta mudou a preparação física do piloto Bruno Mesquita. Vamos lá ver? Track Day é a porta de entrada. Eu comecei no Track Day, a oportunidade de você estar na pista, que correram os seus ídolos, quem gosta de carro, automobilismo e não tem a oportunidade de estar desde pequeno num kart, numa corrida profissional, você acaba vindo com o seu carro, que você começa a mexer, deixar ele mais preparado para a pista, questão de segurança. E é a porta de entrada, você tem essa oportunidade. Isso no Brasil, alguns anos para cá que vem crescendo muito. E é a oportunidade de você estar dentro de uma pista com o seu carro de rua. Então, daí, só completando, através do Track Day eu tive algumas oportunidades. Acabei correndo de carro mesmo, entrei numa categoria, a categoria da Mitsubishi que foi lançada. Corri por 3 anos seguidos, tive experiências em corridas da Mercedes, da Porsche. Tudo, o meu começo foi no Track Day. Então, quem gosta, sempre procura alguma coisa de adrenalina, quem gosta de carro, e sempre eu estava de olho nas bicicletas e não me imaginava, mas eu falava, como que eu vou fazer um dia? Como que esses caras pedalam? Como que faz para começar? E fui atrás, um amigo me ajudou, emprestou uma bicicleta. Eu andei 1 mês com a bicicleta dele. No segundo mês já estava com a minha e aí eu não parei mais. Parece que o bicho picou e viciou. Tem muito, na verdade, na minha opinião, tem muitos pilotos de carro e de moto, inclusive, que pedalam. Tem muito a ver, tem a velocidade, tem a adrenalina, tem a aerodinâmica, tem o vácuo, tem muita coisa parecida, a técnica, tem as curvas, a frenagem, então tem muita coisa parecida. Eu acho que isso que leva, para quem já gosta de carro, é um passo mais fácil, mais curto. E mudou radicalmente minha vida, principalmente condicionamento físico. É um ganho absurdo. Se eu soubesse disso, desde que eu tinha começado a correr o primeiro ano, eu já tinha começado a pedalar como treino. Meu treino era somente no kart, para a gente sempre estar com condicionamento e reflexo, mas a bike é outro nível, assim. Eu nunca tive tão bem condicionado e aí você sempre quer mais, você vai evoluindo, você percebe, você tem ferramentas hoje, aplicativos, volto a dizer, muito parecido com o carro, você consegue fazer uma telemetria do seu treino. No carro a gente usa a telemetria em todas as sentadas e voltas e treinos, a gente senta com o engenheiro, vê a telemetria. A bicicleta nada mais do que você também consegue, sua telemetria de velocidade, batimento cardíaco, picos do treino, tudo. Então você tem muita coisa parecida. Não consigo. Já mudei, troquei de carro, o carro cabe bicicleta e a filha, a esposa já sabe, o armário agora já tem mais roupa de bicicleta do que roupa de carro. É impressionante como muda tudo mesmo. E agora, o nosso super especialista Mário Cana vai nos contar como fazer para trocar o pneu da nossa bike. Vamos lá ver? Olá, eu sou o Cana da Ciclo Urbano e hoje nós vamos ensinar como montar corretamente um pneu novo na sua bike. Existem alguns detalhes que você deve olhar antes de iniciar a montagem. Primeira coisa, quando você for escolher o pneu, você pode usar essa etiqueta que normalmente vem pregada no pneu, que te ajuda a saber medidas, a calibragem do pneu, fica mais fácil você identificar do que ficar olhando na lateral do pneu. Essa etiqueta, ela dá a pressão máxima, ela dá a medida do pneu, então isso ajuda na hora de comprar, na hora de você escolher o pneu, não comprar um pneu errado, tá? Se você pode eliminar depois, tendo essas informações, primeira coisa, ver a direção do pneu. Os pneus normalmente têm um desenho na banda de rodagem que você tem que respeitar o lado que ele vai girar.
A grande maioria tem uma setinha indicativa na lateral, ó, sentido da frente, certo? Uma dica legal é você alinhar o furo da válvula da câmara com o logotipo, a marca do pneu. Por quê? Uma vez seguindo essa regra, quando você tiver um furo, algum problema no pneu, ele vai servir como uma referência. Se você desmontar, identificar o problema no ar ou o causador do furo, você sabe em que posição que ele está no pneu. Isso é uma regra que serve de referência para qualquer problema no pneu. Então não é frescura você montar o alinhamento do furo com o logotipo, tá? Então, o furo está aqui, você alinha, não precisa ser exatamente, mas ajuda bastante. Primeira parte, vamos encaixar um lado do pneu, tá? Normalmente você consegue encaixar com a mão, o primeiro lado do pneu fica fácil, certo? E aí, câmara. Pegar a câmera nova. O ideal é você inflar, a câmera vem totalmente sem ar. Ela pode ser muito facilmente dobrada quando você montar. Então você põe um pouquinho de ar para ela dar uma engordadinha. Uma dica interessante é colocar um pouco de ar na câmera, sem botar pressão, só para fazer um volume, já é o suficiente. Ela vai ficar com um pouco de formato que ajuda você a montar. Vamos achar o bico aqui. Primeiro você coloca a válvula e a partir daí você vai distribuindo a câmara, evitando ao máximo ela ficar dobrada, tá? Sempre tomando cuidado para ela não ficar dobrada ou enrolada. Você encaixa em toda a extensão do pneu. E aí é o momento de você olhar se ela está regular. Câmara encaixada, cheque toda a posição da câmara aqui, se ela não está dobrada ou enrolada, está perfeita, certo? Aí você encaixa o outro lado do pneu, a partir do bico também. Esse pneu está entrando com facilidade. Se você sentir necessidade de usar alguma ferramenta, evite ferramentas pontiagudas para você não acertar a câmara dentro do pneu. Ó, aqui, com uma certa pressão, ele já encaixou. Mas você pode usar uma espátula de metal ou plástica, desde que ela não tenha nenhuma ponta aguda, tá? Montado o pneu, é muito importante você empurrar essa válvula para ela passar essa base do pneu. É muito comum a base entre a câmara e o pneu expulsar o pneu depois, quando você começa a colocar pressão. Então você terminou de encaixar, empurra a válvula totalmente para ela sair entre o pneu e o aro, depois você pode puxar um pouco, ela já está livre ali. Isso é muito importante. Checa lateralmente, você pode checar lateralmente se ela não ficou embaixo do talão do pneu, por toda a extensão, tá? Não só desse lado, mas desse lado também, tá? Para fazer a inflagem correta do pneu, você deve se atentar à calibragem máxima do pneu. Todos eles têm na lateral gravada a pressão máxima. Esse aqui é 50 libras, tá? Como é um pneu cravado que vai ser usado na terra, a gente não vai inflar no máximo, a gente vai deixar em torno de 40 libras para o pneu ficar mais flexível e aderir melhor, certo? Você vai usar uma bomba de pé. Depois da inflagem final, você faz a checagem do encaixe do pneu. Estando tudo ok, você pode até fazer o seguinte teste, girar a roda e olhar se o pneu não tem nenhum calombo, nenhuma deformidade. Isso aqui ficou perfeito. Para finalizar, você põe a tampa da válvula para evitar sujeira. E aí é só pedalar. Gostou da dica de hoje? Ficou com alguma dúvida? Manda um e-mail para a gente no cana@ciclourbano.com.br e a gente troca ideia por lá. Valeu! No próximo bloco, vamos conhecer a Park Tool, uma escola de mecânico de bike. Fica aí, a gente já volta.
Vamos agora conhecer uma escola de mecânica de bike muito legal, a Park2. Vamos lá ver? A Park2 é uma escola, é uma marca de ferramenta americana e a escola Park2 é uma segunda empresa da Park2 que visa capacitar as pessoas para fazer uso das ferramentas. Eu era dono de uma loja e aí eu vi a necessidade de capacitar os mecânicos que trabalhavam para mim. Aí eu fui buscar qualificação fora do país, fiz o curso da Park2 e fui convidado a me tornar instrutor da marca nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Ser mecânico de bicicleta foi, acho que, uma necessidade, porque eu competi há alguns anos e não tinha ninguém, acho que, de confiança o suficiente para mexer na minha bicicleta. Então eu comecei a trabalhar e mexer eu mesmo na minha bicicleta, estudar mais sobre a minha própria bicicleta. E aí daí nasceu o interesse mecânico da coisa, de poder trabalhar com isso e fazer isso virar uma profissão. A gente tem... Hoje o processo de ensino da escola, ele está bem abrangente na questão de qualificação para as pessoas. A gente tem 3 públicos basicamente na escola: futuros donos de loja, mecânicos buscando qualificação e reposicionamento no mercado de trabalho e consumidores finais, que visam basicamente ser autossuficiente e trabalhar na própria bicicleta, que basicamente foi como eu comecei lá atrás. A gente tem um módulo iniciante, intermediário e avançado. Isso a gente chama de formação básica, que é um mínimo para a pessoa poder desmontar e montar a bicicleta com propriedade e saber identificar alguns problemas. Depois disso a gente tem módulos específicos, vai falar sobre roda, freio hidráulico, suspensão, choque traseiro, cubo de marcha interna, que é uma tendência para a bicicleta urbana, e bicicleta eletrônica. Hoje a gente tem bicicleta no mercado que é regulada basicamente 99% por meio de aplicativo de celular. Então, como eu disse, eu venho da área da engenharia, né? E dentro dela eu vi muitas oportunidades no mundo do ciclismo para trabalhar com pesquisa. Então, daí eu procurei um curso para me especializar, conhecer os processos, conhecer como é que funcionam as ferramentas, a parte de manutenção, para daí ver se no futuro eu consigo alinhar isso com uma pesquisa acadêmica, né? Falta muito uma mão de obra especializada de qualidade, né? Que tem muitas, porém nenhuma boa, sim, poucos. E então eu resolvi fazer esse curso e tentar fazer nas bikes das pessoas que eu quero na minha, sabe? Eu acho que não só o fato de você ter um pouquinho de autossuficiência, mas também você saber cobrar um serviço de mais qualidade. Porque dessa forma você consegue elevar a qualidade das pessoas que te atendem e forçar elas, e levar elas, não forçar, mas eu acho que levar elas a refletir sobre buscar a qualificação para melhorar o atendimento, o serviço prestado no mercado e com isso enriquecer mais a qualidade de serviço de modo geral do mercado de bicicleta. Vamos agora tomar um cafezinho com o Fábio Samori, proprietário da Bike Café Aro 27. Vamos lá ver? Minha relação com a bicicleta é visceral, né? Quase. Eu nunca fui da competição, né? Com a bicicleta, mas sempre fui de usar a bicicleta desde moleque na rua. Meu pai trouxe isso, né? Meu pai ainda hoje pedala, né? Com quase 70 anos aí, meu pai ainda pedala. E o lance era de sair com ele, né? A grande aventura do fim de semana era sair com o pai para dar uma volta longa de bicicleta no domingo, geralmente. O Aro 27 foi uma evolução de ideias, né? Depois de ter voltado de um período morando na Europa, a ideia era fazer com que a bicicleta, ajudasse a bicicleta a ser encarada aqui na cidade de São Paulo como ela é encarada lá na Europa, com aquilo que eu tinha experimentado. Eu pensei em várias coisas, pensei em entrar para a política, enfim. Mas aí vi que um nicho de ciclismo urbano, uma loja voltada para o ciclismo urbano, única e exclusivamente, era uma coisa que não existia naquela época na cidade e que poderia ser uma coisa interessante, né? Uma vez que eu tinha provado que lá fora isso existia e que era super bom. E aí agregar o café a essa loja foi uma evolução de conceito que eu comecei a ouvir falar naquela época. Isso a gente está falando de 2012, né? Comecei a ouvir falar naquela época, não tinha visitado nenhum ainda, mas me interessei, via coisa pela internet. E o Aro, quando começou,
ele tinha um outro diferencial também, ele tinha uma coisa que a gente chamou de park and shower, né? Que era uma área de estacionamento lá nos fundos da casa, com vestiários, né? Um estacionamento de bicicletas com vestiários, armários lá. Então, a ideia era que o pessoal que viesse de bicicleta trabalhar ou usar o metrô, que é aqui pertinho, estacionasse a bike aqui, tomasse um banho e fosse para o seu compromisso, né? Isso provou que não tinha tanta demanda assim, né? Todo mundo, a ideia era ótima, nossa, que ideia boa, tá? Mas a demanda, rapaz, era muito pequena. Então a gente acabou utilizando a área dos vestiários ali para construir uma cozinha. Hoje em dia a gente tem uma cozinha instalada lá atrás e uma área maior de estoque. Sim, a gente foi aqui em São Paulo. Teve a Ciclo Urbano que surgiu antes da gente, mas a Ciclo Urbano que ainda está aí, que são parceiros de negócios, né, e tudo mais. Mas a Ciclo Urbano tem uma pegada muito mais voltada para a bicicleta, né? Então, assim, com essa proporção de café mesmo, né? Como no faturamento meio a meio da casa é café, a outra metade é bike, né? Fomos os primeiros sim e precursores. Alguns vieram aí na esteira e tudo mais e acho super interessante o que aconteceu. O espaço é pequeno, mas acomoda bastante gente, né? É voltado para a bicicleta. Eu participei, antes de ir para a Europa, já participava de bicicletada, já estava meio que envolvido no meio, né? Quando eu voltei com mais força ainda para isso. Então, acho que foi natural desses contatos falar, pô, tem um espaço ali que é legitimamente ligado à bicicleta, né? Tem tudo. Vamos para lá fazer um lançamento de livro, vamos para lá fazer uma palestra, vamos para lá fazer uma reunião, né? Vamos chamar às vezes a gente recebe secretário de transporte aí para fazer reunião, para conversar com um monte de gente, quando não tem disponibilidade em outro lugar e tal. Então, isso era uma das coisas que eu queria muito, né? Ter um espaço que fosse um ponto de encontro e que se tornasse até, né, assim, até meio prepotência, mas uma referência, né, na coisa. E acho que realmente o Aro acabou se tornando um pouco disso mesmo. No próximo bloco, vamos conversar com Alex Gomes, autor do Guia do Ciclista Urbano. Fica aí, a gente já volta. Agora, Alex Gomes vai nos contar como foi escrever o Guia do Ciclista Urbano. Vamos lá ver? Bom, minha relação com a bicicleta começou em 2008, quando eu passei a usar ela como meio de transporte e na maioria dos meus deslocamentos pela cidade, né? Mas, na verdade, teve também um motivo a mais, foi questões de saúde. Enfim, eu precisava fazer alguma atividade física, porque eu estava muito sedentário, com problemas de saúde, e aí começou. E aí foi aquela coisa, né? Por que eu não comecei a fazer isso antes? Foi o pensamento, virou vício e desde então eu uso ela em praticamente todos os meus deslocamentos pela cidade. Daí, desde 2014, eu comecei a atuar mais no ativismo e na mobilização, né, em ações de mobilização com o coletivo Bike Zona Sul. Em 2015, eu recebi um convite para o jornal Estado de São Paulo para fazer um blog sobre a bicicleta, que é então o blog São Paulo na Bike. E por meio desse blog eu fui recebendo alguns convites para escrever e aí veio agora em 2017 um convite pela editora Scortese para fazer livros voltados ao ciclismo, né, à mobilidade urbana. E daí nasceu na conversa com a editora a ideia de fazer algo para o iniciante, algo que fosse a porta de entrada para esse iniciante para o universo da bicicleta. Daí veio a ideia do Guia do Ciclista Urbano. Olha, escrever o livro, apesar do livro ter uma linguagem simples, né, foi complicado porque justamente foi difícil chegar a esse simples. Eu acho que eu reescrevi esse texto do livro umas 10, 15 vezes, passou pelo olhar de alguns amigos que pedalam, alguns amigos que, enfim, estão aí já nesse meio, no universo da bicicleta faz tempo, né? E aquela coisa também foi um reaprendizado, sabe? Foi uma forma também de eu olhar
como que é a minha relação com a bicicleta, a minha relação com a cidade, repensar muito disso para conseguir traduzir isso no livro, né? Então foi um processo de crescimento também para mim fazer esse livro. O livro eu fiz ele todo, tanto a parte visual quanto a parte do texto, então ele é um filho completo meu, né? E foi uma coisa nova, foi meu primeiro livro, e é um tema que eu sou apaixonado, né? Então foi algo que tem muito da minha vida nesse livro, muito da minha história nesse livro, né? E eu espero que ele possa também ser uma ajuda para muitas pessoas, uma ajuda que eu não tive, né? Quando eu comecei, enfim, fui no boca a boca, caçando informações na internet, aprendi errando muito, né? Fazendo muitas coisas erradas. E eu quis, então, que, de alguma maneira, esse ciclista iniciante que vai ter contato com esse livro não passe pelo que eu passei, possa pular essa etapa dos problemas e talvez ir para a parte mais bacana da bicicleta. A mensagem que eu deixo como ciclista para São Paulo e para outras cidades também é assim: aproveitem a bicicleta, sabe? Aproveitem esse universo bacana que a bicicleta pode dar para a sua cidade. Você como, enfim, cidadão, você que está assistindo que é cidadão, que é membro de poder público, que é ligado de uma empresa ou de um comércio, é uma perspectiva de mudança muito bacana, de mudança desse paradigma da cidade voltada para o carro, da cidade voltada somente para, enfim, chegar do ponto A ao ponto B. Com a bicicleta, você transforma o deslocamento também em um destino, sabe? Você não tem mais só o ponto A ao ponto B, você tem todo o alfabeto, vários pontos que você vai descobrindo nesse ponto. Então, se você ainda não pedala, comece o quanto antes, sabe? Você não vai se arrepender e você vai com certeza entender porque todo mundo que pedala diz que é uma experiência que transforma a visão da cidade, sabe? Talvez você não entenda isso, mas quando você começar a pedalar, você vai entender porque não tem como não ver a cidade de uma outra forma depois que você começa a pedalar. Bom, pessoal, o Vamos Pedalar fica por aqui. Mas semana que vem tem mais dicas de manutenção, viagens, reportagens e tudo sobre o mundo da bike. Fica com a gente e vamos pedalar?